Olá pessoal. Bom, esse é um dos primeiros vídeos aí, tá? Aí piloto dessa parte de auxílio para estudos, né? E eu vou reunir aí todos os conhecimentos que eu tenho sobre redes ao longo desses 8 anos aí de trabalho dentro da área, né? E a gente começa primeiramente explicando o seguinte, vou até aumentar aqui, ó. Não subestime o conhecimento de base, tá? Base vai te salvar de muitas coisas, tá? Base do IP, tá? Como funciona IPv4, como funciona encapsulamento de IPv6 com IPv4, né? Como funciona uma entrega de um DHCP, né? O que faz o endereço IP, o que faz a máscara de subrede, o que faz um gateway, um DNS. Isso tudo são conhecimentos de base que vão te ajudar no dia a dia, né? Então aqui vamos começar primeiramente explicando um pouquinho sobre essa parte de IP, que é muito importante. É o seguinte, quando você abre a sua conexão de rede, tá? Você vai se deparar com essas informações aqui, nos detalhes da conexão propriamente dita. Você vai ver essas informações IPv4, gateway, DNS, máscara de subrede, mas o que é isso? Vamos lá, vamos começar pelo simples fato de que um IP, tá? O IP, esse IP que você recebe aqui, você precisa primeiramente entender como é que qual é a composição de um IP, tá? O IP é composto por 4 octetos. O que seria 4 octetos? Se você olhar pela máscara de subrede, você vai ver que se você vai ter aqui, ó, são 1, 2, 3, 4, certo? O que são octetos? Um conjunto binário de 8 uns. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E aqui, 0. Por quê? Vocês vão entender agora o porquê. Eu vou abrir aqui um, um transformador, né? Transformador de binário para decimal. Vou ver se esse aqui, ó. Tá vendo, ó? Então aqui, por exemplo, eu peguei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tá? Em binário. Ele me deu 255. Não é o mesmo da máscara? Olha lá. O que isso significa? Que você tem um octeto separado para a rede, segundo octeto separado para a rede, terceiro octeto separado para a rede, e o último octeto, que é 0, ele é separado para host. Tá? Então, nessa classe, né, porque você tem várias classes. Você tem classe A, classe B e classe C. Nesse layout aqui, ele é classe C. Você só vai ter o último octeto disponível para hosts. Então, o que significa você ter só o último bit, né, a última cadeia de octetos separado para hosts, que você vai ter a disponibilidade de 253 a 254 computadores ou telefones dentro dessa rede, tá? Por quê? Por que não 255, né? Justamente pelo simples fato de que o IP de rede a gente nunca usa. Por exemplo, ó, 192.168.178.122, eu estou na rede 0./24, né? Então, por que barra 24? Isso é a conotação, depois a gente vai ver mais para frente. Então, você não utiliza esse P0 aqui, tá? Então, de 255 já reduz para 254. E você também não usa o 255. Por quê? 255 é separado é um endereçamento de broadcast.
Broadcast é um endereço separado para mandar informações para todos os dispositivos conectados. Tá? Então, por esse motivo, o broadcast não é utilizado para host e nem o IP de rede. Tá? Então, você tem aí sempre dentro de uma rede, você vai ter dois endereços que você não vai poder utilizar dentro da sua rede. No caso do IP de classe C, né, você vai ter aí essa quantidade de hosts disponíveis, né, 253, tá? Bom, então aqui a gente já matou o que compõe o endereço IP, o porquê da máscara de rede, tá? E essa máscara de rede aqui, se você fizer um cálculo bit a bit, vocês vão entender como subnetar uma rede, tá? Que é você sair do padrão de classes e fazer redes, várias sub-redes dentro de uma própria rede, tá? Isso são cálculos binários. Depois, mais para frente também a gente pode ver isso daí. E agora a gente entra na questão do gateway, tá? O que é um gateway? O que acontece? Para isso eu vou abrir um programinha aqui chamado Cisco Packet Tracer, que vai ficar mais fácil da gente exemplificar o que seria essa parte de gateway, tá? Então vamos supor aqui que vamos colocar aqui uns três computadorzinhos aqui. Vamos colocar aqui que eu vou ter primeiramente, deixa eu ver aqui, um residencial cable modem. Bom, vamos lá. Então, para eu exemplificar aqui um pouco para vocês, o que acontece? Esse aqui é um modem, tá? Vamos supor que é um modem que você recebeu da sua operadora. E o que acontece? Normalmente, tá? Quando você contrata um pacote de internet, você recebe um IP dinâmico. O que é esse IP dinâmico? Ele é um IP que foi destinado à prestadora de serviço poder oferecer esse IP público para você. Só que você tem a diferença entre IP dinâmico e IP fixo. O IP fixo ele é um pouco mais caro, mas aquele IP que você recebe da sua operadora vai ser só seu. Agora, diferentemente de um IP dinâmico, ele está modificando normalmente de mês em mês. Você pega um IP que outra pessoa estava usando, né, para você fazer essa troca, essa reutilização de IPs dentro da sua operadora. Tá? Então, o que acontece? Esse IP ele chega de uma forma que os computadores não entendem. Tá? Então, ele chega por uma numeração, por exemplo, deixa eu ver aqui onde eu consigo o texto aqui. Bom, ele chega aqui, por exemplo, para você, vai 179, 152, 254, 55. Né? Então ele chega assim para sua operadora. Só que o seu computador, o seu modem, né? Ele está configurado para 192.168.0.1. E aqui o seu computador, ele vai fazer o que? Ele vai receber 192.168.0.2, aqui 192.168.0.3 e aqui 192.168.0.4. O que aconteceu? Por que eu não recebo uma variante desse daqui e eu recebo uma variante desse daqui? O IP que chega da sua operadora, ele vai até o seu modem, tá? Ele vem até o seu modem e no modem acontece o que? Uma modulação de fato, né? Então ele pega esse IP aqui e ele faz um NAT. Então o que é o NAT? Network Address Translation. Ele vai traduzir esse IP daqui para um IP LAN. Isso aqui é um IP WAN, né? WAN, um IP da internet. E ele vai transformar esse IP aqui em LAN. Transformando esse IP em LAN aqui,
através do recurso que tem no modem de DHCP, ele vai transferir, né, a informação que está aqui, né, de internet, ele vai virar um gateway, ou seja, ele vai ter a propriedade da internet que você recebe e vai te transferir essa quantia de internet para o computador que solicitar, né? Eu falo, olha, eu quero um IP, o DHCP do modem vai olhar para o computador e vai distribuir o 0.2 com as informações de internet do seu IP público, né? Através da modulação via NAT, que ele faz aqui para transferir, ele virar um gateway. Por isso, o gateway padrão nessa, nessa caixinha que aparece aqui da sua conexão, normalmente é o IP do seu modem, né? Agora vamos colocar o seguinte cenário de que você vai colocar um intermediário aqui, ou seja, um roteador, né? Então, se você vai colocar um roteador aqui, wireless devices, ó, um home router. Se você vai colocar um roteador aqui, a gente tem um seguinte detalhe que pode dar um problema gravíssimo na sua rede, tá? Que é o que? Conter mais do que um DHCP dentro da rede. O que significa isso? DHCP é um serviço de distribuição de IP. E se você tem dois aparelhos distribuindo IP na sua rede, por exemplo, vamos supor que eu tenho esse carinha aqui, que ele vai ser 192.168.178.5 o IP dele. Perceba que é diferente do meu modem, certo? Então, por exemplo, se o modem, que normalmente os modems das operadoras já vem com Wi-Fi, né? E você mantém esse DHCP ativo tanto no modem Wi-Fi quanto no home router, né, num access point aí da sua residência, você vai ter duas faixas de IP de redes diferentes distribuindo DHCP. Isso pode ser danoso, porque você vai conseguir conflitos de rede dentro da sua rede, um IP vai poder às vezes pegar um IP de uma outra máquina que está em endereço fixo, vai virar uma salada mista, tá? Então, quando você quer colocar um roteador aqui como intermediário, vamos supor que esse roteador ele tem um sinal mais forte de Wi-Fi, né? Então você quer configurar isso dentro da sua rede. E o que você faz? Você primeiro desabilita o Wi-Fi do modem principal, né? E faz uma conexão de quê? De um cabo saindo da porta do modem e conecta na sua porta WAN aqui, ó, desse carinha aqui. Por quê? Esse carinha aqui vai ficar o responsável da sua rede em totalidade, tá? E esse carinha aqui, ele vai servir só para distribuir um IP para um dispositivo só, tá? Uma segunda alternativa, mas isso mais para ambientes corporativos, é você transformar esse cara aqui em bridge, né? Em conexão em bridge. Mas isso é uma conversa para outro vídeo, porque aqui a gente está focando numa rede residencial, tá? Então, uma questão importante também é que você sempre vai começar com redes residenciais, tá? Você não vai começar logo já implantando um data center com switches de cascateamento, com fibra jogando para um outro galpão, fazendo VPN, não. Começa pelo básico. Ninguém começou por cima, sempre todo mundo começou por baixo. Com redes não vai ser diferente. Então começa com uma rede residencial, vai estudando, vai sempre fazendo testes dentro da sua própria residência para você ir pegando os macetes, né? E lógico, não deixando nunca de estudar, fazendo cursos, faculdade, enfim. E aí o que acontece? Fazendo dessa forma, tá? Você evita de que você contenha vários DHCPs dentro da sua rede, tá? Que não é muito bacana. Mesmo se esse carinha aqui estivesse no mesmo endereçamento, né? Você teria uma probabilidade
de você ter IPs duplicados, né, para máquinas. Por exemplo, vamos supor que esse carinha está fixo e esse daqui ele está dinâmico. Nada impede, se você não configurar de forma correta para manter os dois DHCPs funcionando, que é separar o range, né, nada impede de que esse carinha aqui tente pegar esse carinha, distribua um IP para esse PC1 aqui que está atribuído para esse daqui, né? Então, às vezes, aí esse daqui pode funcionar e esse para de funcionar, porque ele identifica um conflito de IP. E é isso que é o grande problema de você ter um DHCP duplicado na rede, né? Você tem mais do que um DHCP dentro da sua rede. E para o próximo assunto aqui, a gente tem o DNS, que é o Domain Name System. O que ele faz? Quando você vai acessar o site do Google, por exemplo, né, você vai acessar aqui, google.com.br, certo? Olha que interessante, ele me dá o endereço IP dele. Então, se a gente tentar pegar esse endereço IP e a gente tentar acessar aqui direto, ó, o que ele vai fazer? Ele vai entrar no Google, né? Por que eu digitei o endereço IP e ele ainda mesmo assim entrou no Google? Porque tem um servidor de nomes de domínio, né, atrelado a esse carinha aqui. Então, se você digitar esse IP, ele vai redirecionar para o nome de DNS, que é o Google. Tá? Então, o sistema de DNS é um sistema de tradução de IP para nome, ali um texto limpo. Né? Porque fica muito mais fácil de você digitar o google.com.br do que você digitar um 72.217.29.63. Né? Então, o servidor de DNS ele serve nessa forma mais simples, né, de você ver ele, ele serve para traduzir um IP para um nome. Tem outras funções, por exemplo, no servidor de hospedagem, por exemplo, aí já é um pouco mais diferente. Você vai é o mesmo é a mesma analogia, é o mesmo serviço, né? Mas você vai utilizar um servidor DNS para você hospedar dentro do seu servidor, né? Então é a mesma linha de raciocínio, porém também com adicionando outras funções nele, né? Não apenas de traduzir nomes, mas também registrar servidores dentro de um servidor de hospedagem. Então, o DNS ele serve para isso. Aqui nesse caso, ele está apontando também para o meu gateway padrão, ou seja, o meu gateway padrão ele vai estar encarregado também de fazer essa tradução de nomes para eu poder fazer os acessos a outros tipos de site, outros tipos de endereço IP. Tá? Então, basicamente, a gente viu um pouquinho aí sobre essa parte de IPs, tá? E aí os outros vídeos a gente vai aprofundando mais os casos aí, vendo outras questões de endereçamento IP também, ok?